Queridos acadêmicos, olá, tudo bem com vocês? Mais um momento para a gente trocar ideias aqui e eu poder colocar, expor para vocês algumas coisas novas. Nós vimos já conceitos básicos de computação, falamos um pouquinho dos sistemas operacionais de forma geral e no último momento foi o sistema operacional Windows 8, a nova versão. Digo novamente, reitero para vocês que quanto mais nós praticarmos a utilização desse sistema operacional, mais nós vamos aprender, correto? E hoje nós vamos ter um pouquinho uma noção sobre o sistema operacional Linux, certo? Muitas vezes a gente fala assim, quase não ouvimos falar no Linux, né? As escolas que adotam, parece que é voltado só para a educação. Realmente, o sistema operacional Linux, ele não emplacou tanto quanto o sistema operacional Windows, né? Desde os anteriores e agora o 8, que já dispersou bastante. Mas o sistema operacional Linux tem suas funcionalidades interessantes, principalmente voltado para a área de educação. Então lembra um pouquinho o nosso primeiro capítulo, a nossa primeira aula, que é a informática voltada para a educação, correto? Então o que vem a ser esse sistema operacional Linux? Vamos lá para a primeira tela. Também chamado de kernel, né, ou núcleo. Então ele é considerado um dos mais importantes softwares livres. Por que software livre, certo? Então veja só, ele foi desenvolvido, o autor do Linux, no momento quando ele programou, quando ele montou e todo esse sistema, pensou para uso próprio. Depois começou a utilizar para negócios, né, e depois voltou para a área de educação. Então esse sistema operacional Linux, ele é um software livre. O que quer dizer isso? Que pode ser alterado na sua programação. Correto? Então é diferente do sistema Windows, que ele vem fechado. Você compra ele pronto, você vai utilizar o que ele oferece. E o Linux pode sofrer alterações, né? Desde que geralmente são pessoas que entendem da área, né? Programadores, que podem então agregar valor a esse sistema operacional, correto? Então veja só. Qual é a finalidade principal, né, a missão do Linux? Ele é um programa que gerencia o funcionamento de equipamentos, tais como discos, controle de sistema de arquivos, multitarefa, rede e segurança. E o Linux educacional, principalmente o mais utilizado atualmente, foi desenvolvido para laboratórios de informática com foco educacional e para todo o ambiente escolar. Então, hoje, eu posso dizer pela minha experiência, né, o próprio Ministério da Educação e Cultura, que é o responsável pelo Linux, ele é que ofereceu, colocou à disposição e hoje, atualmente, são as escolas, as unidades escolares, ambientes escolares, não só dentro de seus laboratórios, mas é utilizado também nas secretarias escolares. Então, praticamente hoje, posso dizer que ele está sendo utilizado na área da educação. As escolas utilizam muito. Foi desenvolvido pelo Ministério da Educação e Cultura, com base no sistema Linux. Por ser um SL, um software livre, possibilitou implementá-lo nas escolas, facilitou muito essa questão. Mais um ambiente de aprendizagem para professores e alunos da rede pública. Ele é de uma interface fácil que viabiliza a inclusão digital. Então isso aí é talvez um dos critérios que tenha feito com que ele pegasse um pouquinho mais, fosse utilizado mais nas escolas. Porque como é de fácil utilização, não tem tanta ferramenta, tanto incremento, ele fica visivelmente, quanto à usabilidade, funcionalidade, ele fica fácil para ser utilizado. Então, nesse sentido, o MEC pensou, nós vamos estar fazendo uma plataforma, um ambiente de aprendizagem, onde, mesmo que o professor ainda não tenha uma familiaridade grande, é um programa novo, vai ser fácil, autodidático para ser utilizado, tanto por professores, quanto por técnicos administrativos e por alunos, ok?
O ambiente gráfico, assim como nós vimos do Windows 8 no momento anterior, o gráfico do Linux educacional, versão 4.0, é o KD, que quer dizer Key Desktop Environment. Ele possui a finalidade de administrar a interface do sistema, facilitando a comunicação entre o usuário e o computador. Então veja, ele é muito diferente a configuração da tela inicial e parecido com essa parte toda aqui com o Windows até 7, né? Apesar de que os ícones são outros, tem uma diferença, mas ele ainda reporta ao Windows 7. Não tem toda aquela facilidade do novo Windows 8. Então nós temos aqui data, o reloginho, ele é mais simples, por isso então que nós colocamos que há a facilidade de utilizar, mesmo que o corpo docente e discente não tenha tanta familiaridade com a parte de informática ainda, né? O KD, ele permite personalizar, ou seja, se eu quiser alterar o papel de parede dessa tela inicial, eu posso alterar para deixar um pouquinho mais do jeito que eu gosto. O ícones de comando, ícones que estão dispostos no desktop, na tela inicial, na minha área de trabalho. A posição da barra de tarefas e a criação de outras barras que sejam úteis para o meu trabalho. Na barra de tarefas, você pode acessar o menu K, que é igual ao menu iniciar do Windows, que foi o que eu acabei de falar. O botão que fornece a visualização da área de trabalho, desktop, o gerenciador de arquivos e o ícone que permite o acesso às configurações do sistema. Então, o Linux educacional, ele é muito simples e, de certa forma, a maneira de utilizá-lo ainda reporta a programas anteriores a esse novo. Ele não tem nada a ver com o Windows 8, que tem, os avanços são muito grandes em relação ao Linux, correto? Quais são as suas características? Aí eu procurei resumir para vocês aquilo que é mais importante. Então, dessas características, de qualquer forma, assim como no Windows 8, que eu preciso realizar um cadastro, realizar minha conta para ter acesso à minha lojinha e ter acesso a outros aplicativos dispostos pela Microsoft, eu também no Linux preciso criar uma conta para poder utilizar os recursos do sistema. O recurso mais importante é o Edubar. O que quer dizer? Ele está aqui em cima, ó, para vocês, a barra. Como ele foi um programa elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura, disposto principalmente para a área educacional, então essa barra vai me levar a atalhos para acessos da área educacional. Então, pesquisa do domínio público, certo? É um arquivo de dissertações, de vídeos, de imagens, uma série de trabalhos, né, de pesquisadores, mestres e doutores que estão à disposição nossa para estudos. É esse aqui. Banco de objetos internacionais, então eu posso ter acesso a várias também imagens, vídeos, fotos para poder fazer meus trabalhos. Um portal para o professor e jogos voltados para a educação. Então, dessa maneira, vocês estão vendo que ele está se caracterizando estritamente para a área educacional. É muito forte a posição do Linux educacional para as escolas, né? Hoje em dia, eu posso até, de repente, me equivocar, mas eu vejo o Linux, como sou da área de educação, não tenho encontrado esse sistema aplicado em outros locais, mas na academia, na própria universidade e na educação básica, desde a primeira fase até o ensino médio, né? O menu permite a visualização de programas, né? Acesso à internet, bate-papo, então não deixa de ter também essa parte, softwares de multimídia. Ele é um sistema multi-usuário e multitarefa, onde o usuário pode, vários, usarem o mesmo sistema, né? Cada um tendo sua própria área, sem interferir na dos outros. E ele pode também, um mesmo grupo, ter acesso aos mesmos dados em uma mesma área comum e utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo. Então, veja, aí foi uma ideia
assim, a grosso modo, que eu tentei passar para vocês do Linux. Num próximo momento, nós vamos procurar fazer um paralelo entre o próprio Windows 8 e o Linux. Quais são as vantagens e desvantagens de um sistema e de outro? O que é importante frisar para vocês é qual é a minha finalidade? Para que eu preciso de um sistema? Qual é a minha profissão, meu trabalho? O Windows 8 vai me atender mais? O Linux vai me atender mais? Então depende muito da finalidade dos meus objetivos. Eu acho que isso que é importante definir para vocês. Então, um grande abraço a todos e até o próximo encontro nosso.